depois eu posso cortar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou a Júlia Dantas e é com muito prazer que eu venho dar início ao primeiro episódio do meu podcast Biblioteca de Resenhas. Quem me acompanha sabe que eu tô muito feliz de estar gravando isso daqui. É uma realização, assim, de uma ideia que eu tive há meses, com o intuito de trazer à tona coisas que eu gosto. Coisas que me agradam, coisas que eu gosto de ler e coisas que eu gostaria de compartilhar com outras pessoas. A Biblioteca de Resenhas, ela surgiu como uma ideia e inspiração em vários outros podcasts, como o Podpah, o Vênus, todo mundo adora esses podcasts. E a minha intenção é compartilhar o meu amor por literatura, o meu gosto pelos livros, com outras pessoas. Com pessoas que também gostam de ler, por pessoas que se interessam nesse universo, mas que não têm tanto contato assim. Nesse podcast, eu vou falar sobre os livros que eu gosto, as obras que deram para esse livro, como que eu posso dizer isso? As obras que inspiraram o autor a escrever isso, o que veio depois dessa obra, se essa obra acabou virando um filme, uma série, alguma música baseada nessa obra. Então, a minha intenção é compartilhar informações do mundo literário com outras pessoas que também gostam de ler, que gostam do que circunda o mundo dos livros e que partilham dessa minha mesma paixão pelo mundo literário. Para o primeiro episódio desse podcast, eu trouxe um livro que eu ganhei de presente do meu namorado. E é um livro que eu queria muito, há muito tempo. Na realidade, é um box da editora Nova Fronteira. Veio num box com 2 unidades, mas hoje eu vou estar falando somente da primeira, que é Os Mitos de Cthulhu, de H.P. Lovecraft, volume 1. Eu não sei se vai estar focando por conta da iluminação. Eu espero que esteja. Mas é o primeiro volume. O primeiro volume ele tem um total de 11 contos. Como vocês podem ver aqui, eles são contos menores. Olha, as páginas estão marcadas. Onde as páginas estão marcadas é um capítulo. Onde começa um capítulo é onde tem uma marcação. Vocês podem ver que os contos são pequenininhos. Acho que por ser o primeiro volume, não é nada muito grande. Mas, como vocês podem ver, é capa dura. Não tem nada além da capa dura. E ele não tem marca-páginas. Não vem com marca-páginas. O verso do livro tem uma resenhazinha breve, que eu vou fazer uma leitura pra gente ter uma noção. H.P. Lovecraft é considerado o maior nome da literatura de terror do século XX. Sua obra influenciou toda uma geração de escritores, como Stephen King e Anne Rice, e deixou marcas até hoje visíveis na cultura pop, em livros, filmes, séries de TV, músicas e mesmo jogos eletrônicos. Diga-se de passagem, isso aqui é um RPG maravilhoso. As narrativas Lovecraftianas sobre o contato estreito entre seres alienígenas e nosso mundo fazem parte de um universo fantástico conhecido como Mitos de Cthulhu, termo cunhado pelo escritor Auguste Derleth, grande amigo do mestre do terror, em referência a um dos personagens mais assustadores da arte literária. Neste box especial estão resumidos os contos que formam o pilar dessa mitologia singular. O primeiro volume inclui os clássicos O Chamado de Cthulhu, A Cor Vinda do Espaço e O Horror de Dunwich, entre outros, e conta com o prefácio de Rafael Montes, um dos mais aclamados escritores brasileiros da atualidade. Falando sobre o livro em si, a estrutura do livro em si, o box é lindo, o box é maravilhoso, a arte do box é sensacional. Eu não tenho palavras para descrever o quão bonito o box desse livro é. Eu tenho ele aqui, eu vou pegar para mostrar para vocês o box do livro, porque ele é realmente muito bonito. Olha só. Olha como é linda. Vocês estão vendo aqui? Prefácio de Rafael Montes, Lovecraft, Os Mitos de Cthulhu. E o verso, ele é assim. Conta os contos que vem. No primeiro volume, que é o que eu vou falar pra gente hoje, a gente tem Dagon. O primeiro conto é Dagon. Nyarlathotep, A Cidade Sem Nome, Azathoth, O Cão, O Festival, O Chamado de Cthulhu, A Cor Vinda do Espaço, História do Necronomicon, O Horror de Dunwich e O Sussurro nas Trevas. Sobre a seleção de mitos desse primeiro livro. Eu achei bom, mas eu não vou mentir que para quem tá tendo um primeiro contato com Lovecraft, algumas histórias deviam estar no segundo volume e não no primeiro. Mas, assim, não é nada
que vai impedir você de entender o que o autor tá falando, nem nada do gênero, tá? É porque algumas histórias é que o estilo de escrita do Lovecraft, ele é bem específico e ele é bem detalhado. E às vezes, se você já não tem um contato assim, você pode acabar estranhando. Mas nada que impeça. Desse volume, os meus contos preferidos, sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar, surpreendendo um total de 0 pessoas, a gente tem O Horror de Dunwich. É o meu primeiríssimo lugar. É uma história sensacional. É uma leitura que te prende, é uma escrita que te prende. E você vai lendo e conforme você vai passando as páginas, você só quer saber o desfecho. Você quer saber como termina. E é uma história longa. Acho que O Horror de Dunwich foi uma das maiores que tem. Só perde pro Sussurro nas Trevas, porque realmente o Sussurro nas Trevas foi assim, gigantesco. Outra menção honrosa aqui, tá? Sussurro nas Trevas é o meu segundo preferido. O primeiro conto que eu gosto mesmo é O Horror de Dunwich, porque eu acho que eu consigo mostrar aqui pra vocês todo o pedaço do livro que ele ocupa. Considerando as outras histórias, ele é grande. Não é uma leitura que vai te tomar dias, a não ser que você queira. É o tipo de coisa que você consegue ler num dia só, esse conto em específico. Mas também não tem nada de errado em ler lento, tá? Não vai mudar nada. Mas, ó, dentro do livro, O Horror de Dunwich ocupa esse espaço aqui que eu tô segurando, e esse outro aqui é o Sussurro nas Trevas. Algumas considerações a respeito do livro. Eu gostei muito das ilustrações. Essa daqui é a contracapa, olha como é bonita. Tá vendo? Ela é bem legal. E a gente vem com algumas informações dentro do livro. A gente tem a imagenzinha do ilustrador. Não diz a ilustração quem foi que fez, o que eu acho uma pena, porque é uma ilustração muito bonita. Caso alguém daí que esteja vendo saiba quem fez a ilustração e puder me contar, eu agradeço demais. E a gente tem o sumário com os contos que a gente vai ter, as páginas numeradas de onde eles estão, ó. Vocês podem ver, eu acredito. E a gente também tem um prefáciozinho sobre Lovecraft, que foi escrito pelo... esqueci o nome dele. Rafael Montes, lembrei. O livro é capa dura. Eu tenho uma relação de amor e ódio com um livro de capa dura, particularmente falando, porque são bonitos? São lindos? Sim. Ficam maravilhosos na estante? Sim, mas na hora de ler o livro capa dura, eu sinto uma leve dificuldade, porque dá dó de quebrar a capa, entende? Dá dó. Mas o livro é bom, de fato. Outro preferido meu, montando um rankzinho aqui, outro preferido meu do primeiro volume é O Cão, sem sombra de dúvidas. Eu tenho O Horror de Dunwich, Sussurro nas Trevas, fazendo uma marcação. O Horror de Dunwich, Sussurro nas Trevas, O Cão, sensacional. O Cão é incrível. Cidade Sem Nome. São meus top 4 Cidade Sem Nome. Eu, particularmente falando, não entendi muito bem a jogada que era pra ter em Nyarlathotep. A história não bateu em mim do jeito que ela é pra bater, mas é maravilhosa. Esqueci de uma incrível, virou até filme. A Cor Vinda do Espaço. Inclusive, fica aí a recomendação do filme. É um filme sensacional. A Cor Vinda do Espaço. É assim, que história boa. Que história boa. Eu achei o desfecho do final um pouquinho mequetrefe. Levemente a desejar. Eu esperava mais, particularmente falando. Mas quem sou eu pra questionar o Lovecraft, né? Pelo amor de Deus. A escrita do cara é sensacional. Os detalhes te prendem. Pra você que gosta de horror cósmico principalmente, esse cara é aqui pra você, sinceramente. Se você gosta de horror cósmico e você não leu um conto do Lovecraft, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida. Porque, assim, é bom. É bom. Não tenho o que falar. O cara é bom. Ele sabe o que ele faz. Sabia, no caso. Um adendo. Ah, esqueci. As páginas do livro, elas são amareladas. Elas não são aquelas páginas brancas, sabe? Elas são meio levemente amareladas. Então, eu acho que facilita na hora de ler as páginas amareladas, porque elas não cansam tanto a visão quanto uma página branca. Sobre o livro em si, as histórias são boas, o conto é bom, eu gostei bastante. Algumas histórias não me atingiram do jeito que eu acho que elas deviam atingir. Mas outra coisa interessante sobre Lovecraft, que talvez você não saiba, mas os mitos de Cthulhu posteriormente se transformariam numa coisa que é amada por muitas pessoas, eu inclusa, que é um sistema de RPG, o chamado de Cthulhu.
Então, se você joga RPG, se você gosta de RPG e você gosta do Chamado de Cthulhu, eu recomendo muito, muito, muito esse box, esses contos e essas narrativas, porque é sensacional. Desse box você pode, lendo mesmo, eu narro uma sessão do Chamado de Cthulhu para uns amigos meus e assim, meu Deus, encheu a minha cabeça de ideias. É uma coisa assim. É uma leitura boa, é uma leitura gostosa, é uma leitura que te faz pensar, tá? Às vezes a gente tem que ter um pezinho meio atrás com Lovecraft, porque assim, se você tá lendo o livro do Lovecraft e você ainda não pegou um cunho racista, então você não tá lendo um livro do Lovecraft. Eu sinto te informar. Mas você tá lendo outro autor. Tu não tá lendo Lovecraft, não. Você tá lendo outra coisa. Porque tem sim aquela coisinha racista, tem sim aquela pegada xenófoba, mas você tem que pensar que o cara morreu já tem cota. Tipo, muito tempo. Então, eu não vou ficar encucando a minha cabeça com cadáver. Vou mostrar o box mais uma vez pra vocês verem, ó. Eu não sei quanto foi, porque foi presente, como eu já disse. É da editora Nova Fronteira. Uma edição bonita, por sinal, menino. E olha como ele é lindinho, ó. Esse é o volume 1. O volume 2 eu vou mostrar pra vocês. O volume 2 eu ainda tô lendo. O segundo livro, ele é maior. Eu achei o segundo livro mais bonito. Eu achei as cores mais harmônicas. A imagem é a mesma, mas eu achei as cores mais harmônicas. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. O segundo livro é esse. Olha. Olha atrás. Mesma coisa do primeiro atrás, tá? Só pra sanar curiosidades. Eu também marquei onde começa, onde terminam os capítulos. E vocês podem ver que o segundo livro, olha só. Ele é bem mais grosso. Ele tem menos histórias. Ele tem 6 histórias no total. Mas olha o tamanho dessas histórias, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês também estão querendo o quê? Esse primeiro livro e esse aqui é o segundo. O segundo livro eu ainda tô lendo. Eu parei no segundo capítulo, quer dizer, a segunda história. A primeira história, se eu não estiver errada, é nas Montanhas da Loucura. Isso mesmo. Essa primeira história, os contos desse segundo livro são os seguintes. Nas Montanhas da Loucura, A Sombra de Innsmouth, Os Sonhos na Casa da Bruxa, A Coisa na Soleira da Porta, A Sombra Além do Tempo e O Habitante da Escuridão. Nas Montanhas da Loucura, eu vou falar sobre o que eu já li. Nas Montanhas da Loucura, é bom, é um conto bom, é um conto legal. Me deixou um pouco intrigada em saber se o que é citado nesse conto é a mesma coisa que é citada no último conto desse. Inclusive, fica aí a leitura, porque eu não vou falar o que é. Você quer descobrir, você vai ter que ler. Então, sinto muito, mas eu não vou te contar. E me deixou assim, eu senti essa ponta, sabe? Eu não sei se em algum momento desse segundo conto, quer dizer, desse primeiro conto, desse segundo volume, eu perdi onde essa ponta foi feita, tipo, se essa dúvida foi sanada ou não, ou se só foi uma coisa de dentro da minha cabeça mesmo. Mas eu achei que ficou aí uma pontinha solta. Mas em relação aos contos do outro livro que eu já li, vamos ver de novo, porque tem uma memória de curto prazo, gente, pelo amor de Deus. Dagon. É bom. Não é ruim. Não é ruim. Definitivamente. Mas não é nada sensacional. Dagon vai dar uma ponta pra gente nessa história. Dagon vai dar uma ponta pra gente aqui. O primeiro conto desse vai dar uma ponta pra gente de início nesse aqui. Então, é importante que você leia Dagon pra você poder ler As Montanhas da Loucura. Pelo menos foi o que achei. O seguinte é Nyarlathotep. Nyarlathotep, eu vou ser honesta, eu não entendi direito. Não peguei a mãe assim do Nyarlathotep, eu não peguei o sentido assim na minha cabeça. Eu tentei, mas eu não peguei. Mas é bom. A Cidade Sem Nome. Quando eu tava lendo, depois que eu li Dagon, Nyarlathotep e A Cidade Sem Nome, foi assim, de cara o meu preferido. A narração é boa, te prende, é gostoso de ler. E conforme você vai passando as páginas, você vai adquirindo mais e mais informação e você só quer ler mais e mais. E assim, é sensacional. A Cidade Sem Nome fica aí uma altíssima recomendação. Azathoth. Eu não lembro de Azathoth. Falando agora, eu não lembro. Nossa, falando agora, eu não lembro o que Azathoth fala. Mas fica aí, né? O Cão. Ok, O Cão. É bom demais da conta. É assim... É sensacional, entendeu? Quando eu li, a primeira vez que eu li, eu tive que parar a minha leitura várias vezes. Porque a cada página que eu virava, eu ficava mais e mais impactada. E era estranho de ver,
Porque, tipo, eu li pela rua, eu li na escola, indo pra escola. E era engraçado de ver, porque a minha amiga virava pra mim e falava, o que você tá lendo? E eu falava, eu tô lendo Lovecraft. E eu tava bem assim, eu lia, aí eu lia alguma coisa, aí eu fazia, não. Aí eu fechava, aí eu ficava. Aí eu parava e lia de novo e ficava nisso. Mas o cão, sem sombra de dúvidas, sensacional. Nunca mais que eu vou ver um cachorro da mesma forma, tá? O festival. Não tenho muito pra falar. O festival pra mim, tal qual Azatote, não lembro. O chamado de Cthulhu, não tenho o que dizer, né, gente? Pelo amor de Deus. É o nome do RPG. Sensacional, muito bom. Essa foi a história onde eu mais senti uma pegadinha racista do Lovecraft. Mas é aquela coisa, você prossegue lendo, finge que não viu. Às vezes é melhor. A cor vinda do espaço. Meus amores, a cor vinda do espaço mudou meu rumo, mudou meu sentido, pegou o meu mundinho e fez flup com ele de ponta cabeça. A história do Necronomicon fala um pouco sobre o livro, escrito pelo Árabe Louco. Eu acho que todo mundo já sabe disso, todo mundo que acompanha, porque o Necronomicon é um livro que foi escrito em árabe. E ele tem... inclusive, gente, Necronomicon é o que mais aparece aqui, tá? A galera usa pra tudo. Pega nas bibliotecas das faculdades específicas e, tipo, lê. O Horror de Dunwich, sensacional. Top 1, assim, magnífico. Magnífico, magnífico, magnífico. Eu acho que é a melhor obra pra iniciante. O Horror de Dunwich, sem sombra de dúvidas, é o conto que você tem que ler se você tá iniciando no Lovecraft. É o primeiro que eu recomendo. O Horror de Dunwich é, assim, top 1 pra iniciante é o Horror de Dunwich. Porque é detalhado, é uma escrita que te prende, é uma história que você quer saber o desfecho, mas não é nada muito cansativo, não é nada maçante, não é nada que precisa que você tenha um conhecimento prévio pra você tá lendo. Não, o Horror de Dunwich não. É uma história que você lê e que você vai lendo e você vai lendo e você vai lendo e você só quer saber como é que vai acabar. E quando acaba você fala, eu não acredito que acabou. Então, assim, o Horror de Dunwich é a minha primeira recomendação para iniciante no mundo do Lovecraft. O Sussurro nas Trevas. O Sussurro nas Trevas é boa, é uma história muito boa, tem um plot muito bom. O Sussurro nas Trevas, eu, particularmente falando, achei o plot de O Sussurro nas Trevas maravilhoso, sensacional. Poxa, eu definitivamente não tava esperando esse plot, porque pra mim foi... Me pegou. Mesmo lendo a história inteira em praticamente um dia, prestando total atenção, foi um plot que me pegou, uma coisa assim que me prendeu bastantão. Nas Montanhas da Loucura, Então, não é ruim. É bom, ponto, é bom. Mas eu achei que algumas horas teve detalhe demais pra uma coisa que, tipo, não tinha precisão, sabe? Às vezes a gente só quer saber o que vai acontecer e o livro ele acaba detalhando muito, ele acaba dando muita margem pra uma coisa que eu particularmente acho que não devia ter tanta atenção. Mas é bom. Conforme eu for lendo os outros contos, eu vou atualizando vocês, tá? Porque eu não terminei de ler. Esse livro é enorme, mas ele é sensacional. No geral, se for classificar, eu daria 10 de 10. Pra mim, classifico como 10 de 10, porque 10 de 10? Primeiro livro. 10 de 10 não. 9,5. Eu classifico o primeiro como 9,5 de 10. E esse segundo eu ainda não li, então eu não tenho o que falar. Mas... preço, lembrei agora. Eu acredito que tenha sido um preço acessível. Tava na minha lista. Tem a venda na Amazon, tá, gente? Vocês encontram esse aqui na Amazon, esse box pela Amazon. Foi lá que compraram pra mim. Que eu mandei a lista da Amazon e a pessoa comprou. Mas... eu não acho que seja caro. Que eu lembre, quando eu botei na minha lista, pelo menos não era. Então, é bom, gente, não tenho o que falar. É bom, só é bom, entendeu? Eu acho que é o tipo de leitura que você tem que fazer se você gosta desse tipo de coisa. Se você gosta de horror cósmico, se você gosta de RPG, se você gosta dessas coisas, eu recomendo muito que você leia Lovecraft. Porque é a mesma coisa que eu falar que, tipo... se você gosta de horror, você lê Edgar Allan Poe. Óbvio que você lê.
nítido que você lê. Então, tipo, você tem que ler. Os contos do Poe, inclusive, são muito bons. Mas estamos falando do Lovecraft. Se você for ler, eu recomendo que você compre esse box, porque o preço dele é acessível, os livros são bonitos e eles ficam tão lindinhos na estante, gente, vocês não têm noção. Eu tive que botar os meus assim, ó, com essa parte das páginas pra cá, porque vocês podem ver, né, que tá marcadinho. Mas eu vou achar uma imagem do box pra poder pôr, pra vocês verem como ele ficaria na estante com a parte correta dos livros virada pro lado certo, tá? Mas assim, fica aí a recomendação pra quem puder ler. Quem puder comprar, quem não puder, acredito que tenha versões na internet. Se bobear, a essa altura Lovecraft já virou domínio público até, porque o cara morreu, tem cota. Mas é isso, no geral, não tenho crítica alguma negativa. Nenhuma negativa. Somente as positivas mesmo, porque o cara é bom. O cara sabia o que ele fazia, o cara era sensacional. Enfim, acredito que seja isso. Muito obrigada pra você que tá me escutando, pra você que tá me vendo, pra você que tá fazendo os dois. Eu agradeço que você tenha tirado esse seu tempo pra poder prestar atenção no que eu tô falando. E é isso. A gente se vê na outra terça. Na outra terça? Na outra terça. A gente se vê terça que vem. Com mais alguma resenha de livro, né? Que eu vou trazer, mais algum conteúdo. Eu vou deixar aqui na descrição uma recomendação de filmes e, sei lá, alguma playlist que você possa ouvir enquanto você tá lendo, caso você seja esse tipo de gente. E, óbvio, o jogo, o RPG, que é indispensável na minha opinião. Então, é isso. Obrigado pelo seu tempo. Se você puder curtir e compartilhar esse podcast, se você estiver vendo pelo Spotify, ou esse vídeo, se você estiver me vendo pelo YouTube, eu agradeço muito. Eu te vejo na próxima terça-feira. E é isso. Um beijo.